Fala pessoal, nessa aula a gente vai encontrar números aqui, e números, quando eu digo números, eu estou falando esses tipos de números aqui. Vamos voltar aqui na expressão regular, e eu coloquei números válidos e inválidos. E isso vai ser uma mão na roda para você que trabalha com Python, né? Porque você sabe que o Python é fortemente tipado. Se você tentar converter uma string para um número e ela não puder ser convertida para um número, você vai ter uma exceção ali e vai parar de funcionar o seu programa. Então eu coloquei aqui os tipos de números dessa maneira. Pode ser número que tem ponto, né? Um número, ponto, outro número. E daí pode ser qualquer quantidade de números. Se você quiser tentar fazer essa expressão regular aí, monta aí. Deixa eu ver se eu estou em Python aqui. Eu estou em PHP. Deixei em Python aqui. Ele pode ter o sinal de mais ou o sinal de menos, tá? Então é interessante isso, checar se tem o sinal de mais ou o sinal de menos aqui. E você pode também ter números secos, assim, né? Número direto, número inteiro direto. Então esse é um desafio, né? Porque a gente tem que checar se tem o mais, a gente pode checar se tem o ponto, se não tem o ponto, enfim, essas coisas assim, beleza? E esses inválidos aqui, muita gente considera isso aqui como sendo 0.1, né? Porque não tem nada antes da casa decimal, considera-se o zero. E esse 10 pontos seria 10.0, né, no caso. Mas eu não vou considerar esse tipo de número aqui. Vou considerar só número que tem, ou tem duas casas, tem o sinal aqui, né, no caso, ou um número inteiro seco aqui. Beleza, então como é que a gente faria para escrever uma expressão regular que desse match nesses números aqui? Na verdade, não é muito complexo. Novamente, se você quiser tentar antes que eu faça, pausa aí, pode tentar fazer. Beleza? Eu vou começar aqui já. A primeira coisa que eu vou fazer é buscar pelo sinal de mais e menos, tá? E outra coisa é falar que a minha string começa com. Então, a minha string, nesse caso em específico aqui, a minha string tem que começar ou com mais ou com menos, né? Isso daqui é o conjunto. Eu poderia fazer isso também utilizando um grupo, utilizando ou. Então, eu posso fazer mais, e aí eu tenho que escapar o mais aqui, ou menos, né? No caso aqui, beleza? Então, dessas duas maneiras vai funcionar. Só que o grupo aqui, nesse caso em específico, ele é opcional. Eu não vou precisar desse grupo posteriormente. Então, eu posso colocar uma interrogação e 2 pontos para falar que eu não vou capturar esse grupo. Então, fica a seu critério. Você pode colocar essas duas opções e esse trecho aqui inteiro é opcional. Então, esse grupo aqui ficaria com interrogação posteriormente, né, no caso. Então, pode ou não existir um sinal de mais ou de menos antes desse grupo. Eu vou deixar ele como o conjunto aqui, que eu acho que fica menor, mais fácil de ler. Beleza? Então, as duas opções dão na mesma aqui, vai dar o mesmo resultado. Beleza, agora depois disso, o que a gente tem? Um D mais, né? Um 0 a 9, no caso aqui. Então, a gente já conseguiu pegar a primeira parte dos números. Nesse caso em específico, números inteiros já estão aqui. Então, se tiver 10, mais 10, menos 10 aqui, deixa eu colocar aqui para você ver. Mais 10, menos 10, vai pegar aqui, entendeu? Ou então mais 1, se você quiser testar o número de casas decimais, vai funcionar aqui, beleza? Agora a gente tem que trabalhar o ponto. E o ponto vai vir aqui, ó. Então tá, vou colocar o ponto. E se eu fizer isso, eu perco os meus números inteiros, né, no caso. Agora eu só vou ter número de ponto flutuante. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer com que esse ponto esteja dentro de um grupo aqui. E depois desse ponto eu posso ter casas decimais, beleza? Então agora eu tenho esse grupo aqui que eu estou capturando, só que agora eu ainda não estou capturando os inteiros aqui. Então o que eu posso fazer é falar que esse grupo é opcional, beleza? Então aqui, ó, eu estou capturando todos, vamos ver nos inválidos. Então os inválidos está capturando alguns aqui, a gente já vai corrigir o problema desses inválidos aqui. Mas vamos observar aqui, ó, esse grupo aqui, eu não vou precisar dele no caso, né? Então o que eu vou fazer aqui vai ser interrogação, 2 pontos para não salvar esse grupo. E aí eu tenho um match inteiro aqui na minha string, ok? Outra coisa que faltou aqui é o seguinte, ele está pegando trechos de texto aqui, isso porque a gente só falou que a nossa string começa com, não falamos termina com. Então, a gente vai ter que especificar agora termina com. Então, agora a gente tem uma expressão regular que captou todos esses números aqui, sendo como válidos, né, no caso,
e não capturou nenhum dos números inválidos. Ou seja, esses foram os que eu testei, né? No caso, você pode testar mais números aí, se tiver alguma correção, a gente muda aqui a expressão regular, beleza? Novamente, sempre que você puder, faz um pull request lá no GitHub, falando, olha, essa expressão regular pode ser melhorada por isso, isso e isso, a gente faz um merge lá e todo mundo vai ter a expressão regular mais perfeita possível, beleza? Mas nesse caso aqui, ó, você pode utilizar essa expressão regular para detectar números de ponto flutuante, seja positivo ou negativo, e números inteiros, né, no caso. Se você quiser eliminar a parte do ponto flutuante, é simplesmente eliminar esse grupo aqui, ó. E daí você vai capturar exatamente números inteiros que podem ou não ter o sinal de positivo e negativo. E aí o legal disso daqui é que você pode criar uma função, por exemplo, no Python. A gente pode fazer isso, agora mesmo a gente faz isso. A gente pode criar uma função no Python falando, olha, esse número pode ser convertido para inteiro. A gente usa a expressão regular e retorna true ou false. Isint, por exemplo, essa string, né, aliás, isso aqui vai ser para string. Ou então a gente pode fazer essa outra aqui, com essa outra expressão regular, falando, ó, isFloat, e aí esse número pode ser convertido para float, aí se puder a gente retorna true ou false. Vamos fazer isso lá no programa lá. Beleza, então aqui está a expressão regular, vou salvar isso aqui para a gente ter, Ctrl S aqui, né? Isso, beleza, a gente tem aqui a expressão regular, vou colocar lá no nosso programa aqui. Beleza, vamos colocar aqui no comecinho para você ter lá no nosso GitHub. Aqui eu vou jogar isso aqui numa string, vamos chamar isso aqui de string, beleza? Vamos dar uma... Não posso identar isso aqui, senão nós não vamos mais encontrar isso aqui. Então, beleza, agora vamos escrever a nossa função. Então, vamos colocar a expressão regular aqui no começo. Import re.compile. Aliás, eu tenho que jogar isso na expressão. Vou chamar de... Vamos chamar essa aqui de number. Flow, isNumber. Vamos chamar de isNumber. Porque a isNumber, essa função... Vamos chamar de float, né? Porque aí vai ficar fácil. isFloat igual a re.compile. E daí a gente joga a nossa expressão regular aqui. Então, vou colocar o R aqui. Vou pegar a expressão regular aqui. E vamos colocar aqui. Beleza, está aqui nossa expressão regular. E vamos colocar um is int aqui. E vamos tirar esse trecho aqui que eu te falei, ó. Então, a gente tem duas expressões regulares. Na verdade, a gente nem precisaria criar uma função aqui para fazer isso aqui. A gente pode fazer o seguinte, ó. Por exemplo, a gente não vai precisar desse texto aqui mais por enquanto, né? Mas eu vou deixar aqui só para você ter. Eu vou utilizar só isso daqui mesmo. Então, vou colocar isso aqui para baixo. E vamos falar assim, ó. Por exemplo... melhor a gente criar uma função mesmo para isso aqui. Vamos fazer assim, ó. Def isFloat. Aí vamos jogar isso dentro de uma função. E a gente pode dar um... A gente pode já retornar direto aqui. Vamos receber uma string aqui, né? Tem que ser string aqui. E daí eu vou dar um return, aqui no caso, return, re.search. E aí eu vou passar isso daqui e a minha string. Beleza, e eu vou converter isso aqui. Se você não quiser converter, você vai ter o valor. Mas aqui eu quero retornar true ou false só. Então é melhor a gente ter a função. Vou duplicar essa função, vou colocar isInt. E aí aqui é a mesma coisa, a gente só troca a expressão regular aqui. Faltou um parênteses. Parêntese. Beleza, vamos testar aqui, vamos dar um print. isFloat, por exemplo, vamos mandar 10.5, só para a gente ver como é que está aqui. Tá vendo? Se a gente mandasse um ponto aqui no final,
não passaria, falso. Ou seja, essa função agora checa se é float ou se é inteiro. Então eu posso fazer alguma coisa assim, por exemplo, a gente pode dar um while true aqui só para você ver e colocar um número, digite um número. Lembra lá no comecinho do curso quando a gente fez isso aqui? Input, digite um número. Parece que faz tanto tempo que isso ocorreu. E daí eu posso fazer a checagem, né? Tipo, if is float, o número, eu posso falar alguma coisa, né? Print. Eu não vou converter, não. A gente pode converter também se quiser. Posso falar só pra gente testar. A gente fala número igual a float número. Print. O número foi convertido para float. E aí, isInt também é a mesma coisa. Aqui, nossa, isso é mania de outra linguagem de programação. Vou tirar isso aqui, beleza. E aí, aqui o outro isFloat, a mesma coisa. Isso, na verdade, eu precisaria checar se é int primeiro, tá? No caso aqui, por causa do seguinte. Se qualquer número inteiro vai passar para float. Nem todos os números inteiros vão aliás, nem todos os números float vão passar para inteiro, mas qualquer número inteiro vai passar para float. Então, o interessante seria isso daqui vir primeiro e eu dar um continue para ele não fazer de novo aqui, ó. Eu dar um continue aqui, ó. E aqui, continue. E aí aqui vai ser inteiro, beleza? Foi convertido para int aqui. E aqui para float. Vamos testar isso aqui para ver como é que a gente está. Digite um número, 10. Opa, agora sim, hein? Vamos ver o que foi o erro meu aqui. Int número. Ué, eu passei aqui. Search is missing one positional. O que eu não passei aqui? Is float. Passei. Ah, aqui, ó. Foi aqui que faltou um negócio aqui, mandar string. Beleza, vamos testar agora. E 10. O número 10 foi convertido para int. 20 menos 20 foi convertido para int. Menos 50 mais 50 foi convertido para int. Tá vendo? Então tá funcionando perfeito. Se eu colocasse mais 50.5, aí ele deu invalid int literal. Vamos ver aqui, ó. O isInt passou aqui, ó. Ou foi aqui? Foi aqui. IsInt número mais 50. If isInt número. Vamos checar essa função aqui pra gente ver. Print. Qual que foi o último número que eu mandei lá? Mais 50.5, né? No isInt. Não, onde aqui agora? Ah, tá. Aqui é uma string, né, no caso. Beleza, ele tá aceitando o true aqui, ó. Então vamos observar o que faltou. Faltou o termina com na expressão regular. Vamos testar agora. Agora sim, beleza. Então voltando, só pra gente não deixar esse código com erro lá no repositório. Mais 50.5 foi convertido para float, menos 50.5. Beleza, foi convertido para float. E se eu digitasse ABCD, não faz nada, né? Beleza, então agora a gente tem essa função que confere se é float ou se é inteiro e daí faz as conversões aqui necessárias de acordo com o tipo do número que foi digitado, beleza? Bem interessante isso aqui, né? Porque no começo do curso eu tenho muitos alunos perguntando, se você foi um deles, aqui está a solução. Tem muitos alunos perguntando como fazer essa conversão, né? Como fazer essa checagem. Então tá aqui a nossa checagem, beleza? Então vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço!